me. Die, monster. Holy shit. You don't belong in this world. Fala, meu povo, bem-vindos a mais um episódio do Mente que Joga. Eu sou o André e aqui comigo hoje na bancada trago novamente o nosso gigante, que hoje tá fazendo papel até de protagonista, veja você. Fala aí, Dart. É, pessoal, não é todo dia que o protagonista do jogo vem falar sobre o próprio jogo, hein? É, pra vocês verem como é que a coisa aqui tá ficando chique. Agora a gente chama até protagonista pra brincar com a gente. Sim, infelizmente não encontramos os outros NPCs, né? Não encontramos a Meru, não encontramos a Chama. Mas só eu mesmo hoje. É, pois é, o Kongol é de poucas palavras, o Lavite, por motivos óbvios, não pode comparecer, já que ele tá junto com o Olavo, enfim. Tá junto com o Olavo. Ele não quer falar muito a respeito. Bom, galera, depois dos nossos recadários, a gente tá de volta. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @Mentes Idiotas Podcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Bom, pessoal, estamos de volta e, bom, você já viu na capa, você já viu no título, o tema de hoje é Legend of Dragoon. Um jogo que eu tenho muito carinho, muito apreço por ele, por conta da minha história com relação ao jogo, não apenas de jogar, a história que eu tenho por trás dele. Inclusive, ele é um dos 3 jogos que eu tenho ainda em mídia física. Não é original, infelizmente, por motivos de eu era duro. Moro no Brasil. É, pois é. E pra piorar, ele saiu numa época que eu não sabia guardar dinheiro. Então, piorou. Boa e velha época de ouro de locadora de videogame, onde eu gastei um dinheirinho. É, isso quebra. Esse é um jogo que foi lançado no final de 99 lá no Japão. Ano seguinte, saiu na América do Norte e, 6 meses depois, só foi aparecer lá na Europa. Bom, é claro que eu preciso começar com a nossa pergunta de quase sempre. Dart, como é que você conheceu esse jogo? Qual é a tua história com ele? Eu, um jovem adolescente de 15 anos, na época que eu comprei o meu PlayStation 1, muito bem requisitado lá no calçadão de Nilópolis, onde tinha as famosas barraquinhas que vendiam produtos originais só. Aham. Eu comprei meu Play 1 e aproveitei, comprei esse jogo, veio já os 4 CDs já, aí deu R$15, já era 3 por 10, mas o cara fez por R$15 os 4 CDs, então tá bom, vou levar isso aqui pra experimentar, né? Não tenho jogo nenhum, então vamos ver. E aí, pô, já comprei já, coloquei lá o primeiro jogo na minha TV de tubo, né? A saudosa TV... Nossa! TV tonelada, né? De 21 polegadas. Pô, 21, respeito, hein? E, cara, já me apaixonei pelo jogo, já a princípio, né? E só fiquei jogando aquilo direto. Não saía do quarto, jogava aquela porra sem parar. E é isso aí, o resto é história. A minha história com esse jogo é a seguinte. Como eu falei, eu conheci ele na época que eu frequentava a locadora de videogame, que é a famosa locadora Telegal, que infelizmente não existe mais há vários anos lá na Pavuna. Só em nossos corações. É. Foi onde eu conheci o Douglas e mais alguns bons amigos, incluindo meu amigo Léo. Não é o mesmo Léo aqui, o nosso host, tá? É outra pessoa. Infelizmente ele não pode estar aqui comigo pra falar desse jogo, porque se pudesse, eu arrastaria ele pra cá com toda certeza. Seria uma boa adição. Com certeza, cara. Com certeza. E essa piadinha foi foda.
Mas tudo bem. O que acontece? Nessa época eu não tinha nenhum videogame não. Eu tinha meu querido Turbo Game e, como eu falei por burrice, eu não juntava dinheiro, que eu poderia ter comprado meu PlayStation fácil, mas não, resolvi torrar todo o meu dinheiro na locadora. Eu e esse meu amigo Léo, e também o Douglas e tal, a gente frequentava essa locadora direto. E a gente era rato de RPG. Então, assim, o Léo ficava mais antenado nos lançamentos do que eu. Acabou que ele descobriu esse jogo. Ele começou a jogar, inclusive, em japonês. Nossa! Pra galera que não sabe, antigamente você não tinha jogos assim multilinguagem, ou seja, ainda mais para RPG, o mais comum era ou você ia conseguir jogar o jogo e pegar a versão em japonês ou em inglês. Você não ia ter as duas linguagens em um só. Pra galera RPGista raiz, jogava até em japonês com revista de detonado do lado. Exatamente. O que aconteceu? O Léo apareceu com esse jogo. Como os dois eram zerados quase de grana, nós entramos em uma sociedade pra rachar a compra desse jogo em inglês. Então, o Léo foi no centro daqui do Rio, no famoso camelódromo da Uruguaiana. Nossa! Que é uma rua muito famosa aqui no Rio de Janeiro, que tem várias lojinhas de produtos 100% originais e a preços módicos. Entendam a ironia como quiserem. E o que mais bombava nessa época ali era videogame desbloqueado, jogo que obviamente não era original, era tudo piratão mesmo, era o que a gente podia fazer. E o Léo foi lá, cada um deu R$10, pagamos R$20 no jogo. O Léo comprou, na época ele já tinha comprado o PlayStation dele. Compramos o jogo em sociedade. Mídia prata, pra quem é da raiz sabe muito bem que mídia prata é a mídia original dos piratas. Essa é a bolada, essa aí. Cara, a mídia funciona bem até hoje, cara. Ela aguenta muito bem o tranco. É quase uma mídia original. E assim, a gente comprou, ele ficou jogando, porque eu não tinha videogame mesmo, mas depois eu paguei a parte dele do jogo e fiquei com o jogo pra mim. Fiz questão de pagar o jogo pra ele, porque ele já tinha desfeito do videogame, ele comprou o Play 2, podia ficar com o jogo, mas eu insisti pra comprar. E, cara, trouxe esse jogo pra mim, tenho ele guardado até hoje, junto com o meu Final Fantasy Tactics, também em mídia prata, e junto com o meu Need for Speed Underground, esse sim original, comprado por R$30 já em promoção, numa época em que o jogo não era mais lançamento. Então são os 3 jogos originais que eu tenho guardados até hoje, guardo com muito carinho, é um jogo que assim, adoro até hoje, e é por isso que eu resolvi chamar o Dart aqui pra poder falar um bocado desse jogo, cara. E você jogou na Lan House? Cara, joguei na locadora e pior, zerei na locadora. Cara, isso que é coragem, que isso é um jogo grande, hein, cara. Esse jogo não é pequeno, não. E pra piorar, no dia em que eu zerei, a esposa do dono da locadora não deixou eu ver o final, porque ela tava fechando a locadora, ela desligou o videogame na minha cara. Nossa, que filha da puta! E nessa época não tinha YouTube, porra, fudeu, né, cara? Não, e você pode repetir essa frase, porque esse foi um dos vacilos que ela deu, mas ela teve outros aí que não cabe eu explicar aqui. Não cabe palavrão suficiente aqui. Pois é, a pessoa tinha lá seus probleminhas. Mas, cara, sim, zerei na locadora. Coragem. De tanto que eu gostei do jogo. Você lembra quantos dias você levou? Ah, não faço ideia. Porque se eu tentar fazer a conta, eu vou talvez fazer uma estimativa de quanto que eu gastei. Aí eu vou ficar mais triste ainda. Naquela época era muito, né? Naquela época em que eu pagava R$1 pela hora. E levando em conta que eu devo ter gasto pelo menos umas 80. Nossa, é. E levando em conta que o videogame custava uns 300, por aí você tem uma noção. E isso eu estou falando de um jogo. Era a mesma época que eu joguei Final Fantasy VIII. Só pra você ter uma noção. Esses RPGs japoneses eram bem extensos. Bem extensos mesmo, cara. Um jogo de 4 CDs, né? Como você mesmo comentou. Que não é curtinho, dá trabalho pra caramba pra zerar. Se você quiser fazer 100%, então... 4 CDs e todos com conteúdo, né, cara? Porque tem alguns que vinham só como uma expansão extra, né? Tipo, o Final Fantasy VII tinha 3 CDs, mas o terceiro era só a parte final e o mundo expandido. É verdade, né? Mas esse não, esse tinha coisa até o final, história até o final e 4 CDs, porra. Hoje em dia você não vê mais 4 CDs, né, cara? Ninguém usa mais CD. Não, hoje em dia você não vê mais CDs, né? É verdade, ninguém usa mais CD, porra. Vai chegar pra uma pessoa mais jovem aí e falar, poxa, esse jogo era em CD. A pessoa tá arriscada de perguntar, o que é CD? O que é de comer? CD? Nem DVD mais tem, né? Não. E daqui a mais uns anos não vai nem saber mais o que é Blu-ray, cara. É verdade. Estamos caminhando pra isso, pra você ver como é que somos dinossauros dos games.
Dinossauro. A gente, por enquanto, tá passando por todas as fases. Os cartuchos, os CDs, os DVDs, os Blu-rays. Tamo no digital. Agora, qual é a próxima, né? Qual vai ser a próxima ideia? Na verdade, a próxima ideia já existe. Ela se chama nuvem, né? Embora eu não seja muito partidário disso, porque eu tenho minhas broncas ainda mais se tratando de internet. Mas eu tenho uma previsão. Quando a gente virar Android, a gente vai poder injetar os dados dos jogos no nosso braço, assim, tipo, viciado em crack, viciado em heroína. Tá. Vamos instalar os jogos em nós mesmos, né? É, exatamente. Nossa, né? VR da vida real, literalmente. Isso aí, Black Mirror total. Beleza, eu quero Cyberpunk, por favor, desce um pra viagem. Ih, vai vir bugado, e tu vai bugar teu sistema. Pois é, né? A gente bota a Peach lá pra tocar pane no sistema, alguém me desconfigurou pra combinar de trilha sonora. Né? E aí, voltando aqui, né? Como a gente falou, ele é um RPG de 4 CDs, bem gordos, com muito conteúdo, onde você tem o protagonista, né? Que é o Dart. Uhum. Pena que não é o Dart que está gravando aqui comigo, porque senão a gente ia ter um investimento bom no podcast, né? Uma pena. Pois é, ia estar gritando aqui Flame Shot o tempo todo. Pois é, cara. Ao longo do caminho ele vai encontrar outras pessoas na jornada, aonde ele tem a fissura, né, vamos dizer assim, de acabar com o famoso Black Monster, que depois ele vai descobrir que não é exatamente um monstro. Então, assim, se você quiser descobrir quem é o Black Monster, por favor, jogue, que aí você descobre. Eu não vou dar um spoiler de um jogo de mais de 20 anos atrás, mas eu acho legal que você jogue. De 20 anos atrás, né, foda. Jogo de 99, filho. Olha, pode rolar spoiler aqui, mas não sei, Não, né? eventualmente pode até rolar. Só essa parte que eu vou deixar quieto de propósito. Temos um mundo para poder andar. Não é um mundo aberto. Ele é um mundo onde você tem os locais fixos e você anda até eles no mapa. Algo parecido, inclusive, com o que eu e o Douglas comentamos no episódio sobre Final Fantasy Tactics, onde você tem um mundo, você tem os lugares e você tem caminhos entre os lugares e você se desloca para esses lugares, ou seja, não dá para você ficar piruando no mapa sem destino. Nessa época era muito raro existir esse tipo de mundo aberto, né? Limitação, né? Eu não vou dizer exatamente raro, mas eu vou dizer que é uma abordagem... Foi incomum, era incomum. Que evita um pouco, né, o cara ficar piruando sem propósito no mapa. Diminui um pouco a chance, né, de você ficar andando sem propósito. E se perder também. Mas esse tipo de mapa tinha uma coisa que me dava muita raiva, que eram os encontros aleatórios, cara. Eu odiava essa porra. Rapaz, e pior que tem uns lugares desse jogo que eu não sei se fizeram de propósito ou se os caras erraram a mão. Mas tem alguns lugares, alguns locais específicos, e são sempre esses lugares aonde a taxa de encontros aleatórios era muito alta. Tipo, você acabava uma batalha, você andava alguns metros e pronto, entrava em outra. Tu querendo chegar ali no save point ali, aí a tela desce. Filha da puta, não! Olha, não, aquilo ali era... Vou te falar que era bem chatinho mesmo. Bem chatinho. Mas, pra quem já jogava outros jogos na época com uma temática de luta parecida, já tava até meio anestesiado, mas não deixa de ser chato realmente. Muitos RPGs na época usavam esses encontros aleatórios, né? Os Final Fantasy todos também eram assim, porra, mas não significa que eu precisava gostar, né? Mas o pior é que você tinha uma setinha indicando quando que ia se aproximar. Isso me dava uma ansiedade ainda maior, cara. Aquilo ali era bem chato. Assim, por um lado, era bom, porque você já tinha uma noção do que poderia acontecer daqui a pouco. Se eu der um passo, eu vou ser atacado. Por outro lado, você ficava naquela apreensão. Então, assim, tinha os dois lados dessa moeda. E falando em combate, né? Quando a gente entrava em combate, que na verdade, assim, vou te falar que provavelmente é o elemento nesse jogo que mais me fez gostar dele, que foi o combate. Sim. Pra galera que não jogou, o combate dele, na verdade, assim, a mecânica dele é o encontro aleatório, entrou em combate, o jogo vai carregar a arena de combate, onde você vai estar de um lado seus personagens e do outro o inimigo ou inimigos, enfim. Pra você enfrentar eles, cada um tem seu turno, não tem turno ativo igual Final Fantasy, ou seja, chegou a vez daquele personagem, a ação tá congelada até você fazer a ação dele, e quando você manda ele fazer a ação já acontece na hora, não tem esse papo de barra de turno, né? E aí começava a parte que brilhava muito nesse jogo, que é o quê? Você mandava o seu personagem atacar, a grande surpresa do jogo, ou a cereja, melhor dizendo, vinha um quadradinho pra fechar no momento que teu personagem dava o ataque, e aí você ficava pensando, que
porra é essa? Demorei pra perceber o que era, né? Eu não percebi, porque na época o meu amigo Léo já tava com a revista na mão, mesmo com o jogo em japonês, e a revista já explicava o que era o sistema de addition. Mas assim, a primeira vez que eu vi, eu achei realmente muito bacana, porque, de novo, é uma época que... Tudo bem, podem me chamar de saudosista, mas eu acredito fielmente que talvez essa época do PlayStation 1 foi uma das épocas mais criativas para os jogos de RPG em geral. Sim, com certeza. Porque você tinha sistemas de batalha... Tudo bem, você tinha muito jogo com sistema de batalha genérico ou muito parecido e tal, mas você tinha um sistema de batalha diferentões quando a empresa queria mesmo, que era foda. Por exemplo, Valkyrie Profile. O sistema de batalha de combo dele eu adoro. Adoro. O Final Fantasy Tactics, tudo bem, é um sistema de estratégia, mas que me cativou mesmo eu não sendo um fã de jogo de estratégia. Legend of Legaia, o sistema de batalha dele, você constrói o combo, que inclusive teremos algum episódio sobre ele em algum momento, tá, gente? Podem ficar tranquilos aí que eu pretendo falar dele, que é um outro jogo que eu adorei também. O PlayStation 1 tinha uma vasta coleção de jogos fodas. Com certeza. Pra mim, foi a plataforma que provavelmente mais vendeu RPGs bons. Talvez a última plataforma que tenha vendido uns RPGs extremamente fodas. Não que hoje em dia a gente não tenha também RPGs bons, mas... É mais raro. Eu acho que naquela época você tinha uma variedade maior e uma qualidade maior também. Sim. E aí, voltando aqui, né, a gente tinha esse sistema de addition, que é o quê? O personagem vai lá, vai dar um ataque. Nesse momento que ele dava o ataque, fechava um quadradinho na tela, acompanhando o movimento dele, que se você apertasse o botão no momento certo, ele dava o ataque seguinte. E aí ele fechava um combo. Sendo que isso foi uma coisa que no início me bugou a cabeça, pela falta de costume, né? No Legend of Dragon japonês, o botão que você tinha que apertar pra continuar era bola. Círculo, no caso que seja. No americano é o X. Isso, eu lembrava do X. E tinha o bola também, quando você errava por um segundo, você podia... Essa é a parte que eu mais detestei nesse jogo. Eu quero enforcar o filho da mãe que bolou aquele sistema de counter. Explicando pro pessoal, você ia batendo, né, no seu inimigo conforme você ia acertando esses combos. Você tinha combos ali que eram só 2 ataques, então você apertava uma vez só no primeiro ataque, ele fazia o segundo, acabou. Você tinha combo com 3, 4, 5, 6, 7, se eu não me engano, vai até 8. Tinha até com 10, acho que tinha mais de 10, cara. Não, acho que 10 não chega não. Acho, minha memória pode estar me sacaneando. O Albert tinha umas paradas meio bizarras ali. Não, o Albert também, quem bolou ele, meu Deus do céu, minha vontade de enganar. Porque os combos dele são, junto com o Rachel, são os mais rápidos do jogo. E ainda tem isso, tá, pessoal? O time pra apertar o botão era diferente de acordo com o combo e de acordo com o personagem, tá? Não pensem que o tempo era sempre o mesmo. Então, o Albert e o Rachel, então, você tinha que ser ninja pra concluir combo. Tanto é que normalmente eu nem botava eles no grupo porque eu não tinha saco. Eram os mais difíceis mesmo. Não, era muito trabalhoso, cara. Muito trabalhoso. Chegou no ponto que eu parei de usar mesmo. Assim, pra mim, deixa eu só falar a minha perspectiva. Eu amava e odiava ao mesmo tempo esse sistema. Porque os primeiros eram simples, né, cara? Eram uns 3 ou 4, no máximo 4. Ali não tinha muito problema. Mas chegou uma hora que era muito... Principalmente o Albert. O Albert me traumatizou nesse jogo. Porque era muito combo e era muito ele era muito rápido. Sim. E, eu raramente acertava aquela merda. Tá bem. Isso me deixava puto, porque, você dava mais dano conforme você dava o combo, né? E você depois tinha o SP, né? Você ganhava o SP. E isso dificultava muito eu transformar o Albert em um dragão, cara. Não, com certeza, cara. Com certeza. Sobre o counter, né? Existia a chance, né? Que quando você dava o ataque, o jogo podia piscar a tela numa cor diferente. Nesse momento, o próximo ataque, você não tinha que apertar o mesmo botão de sempre. Você tinha que apertar outro. Que no caso do jogo americano, você, ao invés de apertar X, você apertava a bola. Se você errasse, você tomava um counter do inimigo, você tomava um dano, o inimigo tomava o dano lá do ataque que ele já tinha tomado e cancelava ali teu ataque e tudo mais. Depois, num certo momento do jogo, você consegue ganhar a transformação em Dragoon, que é onde você ganha a sua famosa armadura com asas de Dragoon, no melhor estilo, talvez, Shurato. Pois que você também tinha addition pra fazer,
que era tão ruim quanto. Não, eu achava esse mais fácil. Que era só um círculozinho que você precisava clicar ele na hora exata. Não era tão... Mas você lembra que pra fazer os últimos 2 ataques, o círculo girava mais rápido, né? Era bem mais rápido, mas a memória muscular era mais fácil ali. De fato. E isso também é uma coisa legal, pessoal, porque quando você virava Dragoon, era o único momento do jogo que você podia usar as magias, né? As magias eram presas à forma Dragoon. Tinha magia em forma de item, mas não era, assim, coisa não forte eu não vou dizer que era dispensável, mas eu quase não usava. Não, algumas vezes eu usava, né? Inclusive tinha um macete zoado. Tinha um macete bem zoado. Tu lembra do macete do controle turbo? Não lembro dessa não. Então, os itens de magia... Alguns deles, eles tinham aquele sistema de você jogar e você tinha que ficar apertando o botão X, eu acho, pra fazer o dano ficar mais forte. Sim, massacrava aquela porra. Massacrava aquele botão. Então, pra quem jogou Final Fantasy VIII, é um sistema parecido ao que você tinha que ficar apertando quando você invocava a Guardian Force. No Legend of Dragoon era mais ou menos o mesmo esquema. E o que você podia fazer pra causar mais dano? Você podia usar os famosos controles turbo, que tinha aquela função turbo pro botão. Você usava o item, habilitava o turbo no botão, segurava o botão e pronto, você causava um dano alto com isso. Que palhaçada, não sabia disso não, cara. Eu só tinha aquele controle que não tinha nem analógico, porra. Mas eu também, pô. Controle com turbo, além de ser mais caro, eu não encontrava em todo lugar. Não. Na locadora em que eu jogava, só teve um controle turbo que eu vi de PlayStation, que é claro, não era oficial da Sony, e um controle turbo de Super Nintendo, que alguém fez o favor de quebrar. Nossa senhora. E o do Super Nintendo era melhor ainda, porque ele ligava as chaves para cada botão. Você podia escolher ligar o tubo para cada botão individualmente. Era um controle muito bom, era da Dynacon. Que facilidade. Pô, que facilidade. A gente sofria aqui. Era o famoso controle transparente da Dynacon. Quem teve Super Nintendo nessa época talvez tenha visto. A Dynacon, que era a fabricante do famoso Dynavision, ela tinha a mania de inventar esses controles diferentões, até para outras coisas. A gente teve que machucar nosso dedo bastante, né? Bastante, cara. Falou bem. Aí voltando pros dragões, né? Você podia invocar magias. E as magias era legal porque você tinha normalmente 4 magias, cada uma gastando mais MP do que a outra. E a última magia era um summon, onde você literalmente invocava o dragão daquele personagem, né? Sim. O problema não sei se você tá lembrado, né, Dart, mas aqueles dragões que você invocava não pareciam um dragão em lugar nenhum, né? Era uma espaçonave principal. A gente invocava uma espaçonave e tacava nos outros. Cara, assim, sinceramente, eu queria perguntar pessoalmente pra galera que fez o design daqueles dragões. O que você fumou? Não, e perguntar sinceramente, vem cá, em que literatura, qual material você consultou, se é que você consultou algum material pra fazer o design desses bichos? Porque isso aqui parece tudo, menos dragão. Eles pareciam uns insetos às vezes, cara, mas porra, mesmo assim. Não, cara, pareciam uns Digimons, cara. Inclusive o dragão do Hashel, ele parecia o Kabuterimon, bicho. Parecia mesmo. Era um negócio muito louco. E ele lançava eletricidade, que o Kabuterimon também lançava. Exatamente. O único dragão que parecia mais ou menos um dragão, que não era nem que a gente não podia nem invocar, que era o dragão divino. Ele é o que mais lembrava um dragão comum, né? Cara, com asa, pescoção. Assim, até dá, né? Mas você tem que zerar o jogo, né? Esse é verdade. Não. Você não conseguia invocar ele. Ele só tinha as habilidades do dragão divino. Perdão, é porque você não invocava ele como summon. Você soltava as magias e quem soltava magia era ele. É verdade. Ficava com o braço de um canhão, né? Soltava uma porrada de meteoro de Pegasus. Cara. Não, inclusive isso também, cara. Olha, o Dart, quando usava aquela armadura, a primeira vez que eu olhei aquilo, eu falei, não, pera aí, deixa eu tentar entender o que o cara tá usando. Alguém achou que era uma boa botar um Rocket Launcher no braço dele e botar um scope no olho dele. O cara virou um mecha praticamente ali, né, cara? Pois é. Daqui a pouco, a piada é famosa, mas, pô, daqui a pouco ia aparecer a Shane e falar, entre no robô, Shinji. Porra, entre no dragão, sei lá. Entre no dragão. Mas tirando essas outras armaduras eram maneiras. Eu achava as maneiro. armaduras em si eram bem maneiras. As armaduras em si são maneiras. As artes oficiais das armaduras eu acho legal. Sim. Então, mas assim, os dragões era zoeira pura. Os dragões eram meio zoados. As magias em si eram legais, tirando essas invocações. Tinha umas muito legais. Uma que eu gostava bastante era da Rose, cara. A Rose tinha umas magias muito úteis e
ilegais. Tinha o Astral Drain, né? Que você tacava a espada no bicho e sugava a vida dele pra distribuir pro time, né? Boa. Um dano no rio, maneiro. Mas as poses que ela fazia, maluco, puta que pariu. Cara, não tô mais lembrando das poses. Ela peidava o Astral Drain, cara. Ela sugava a força do bicho, ela peidava. É verdade, escroto. A pose que ela fazia ficava meio esquisita. O Death Dimension, ela solta um mijão entre as pernas e ela se divide entre as pernas. Era um bagulho muito louco. Então, pô, era meio bizarro. Nem tudo é perfeito, né? Fazer o quê? Mas o Judart era maneiro pra caralho. Flame Shot, eu ficava imitando lá toda hora com a bola de futebol. Pô, quer dar o chute do dragão, pô? Porra, ficava... Caramba. É verdade, Flame Shot, Explosion... Final Burst, a outra. Obrigado, eu queria lembrar disso. Inclusive, esse meu amigo Léo, ele ficava bolado que no Valkyrie Profile, com o especial do One Green, eu falava que ele dava Final Burst. Eu falava que era a mesma coisa. Copyright aí, ó. Pô. Copia, mas não faz igual, amigão. É igual o Squall no Final Fantasy VIII, usando um ataque que parece muito o Holy Explosion do Final Fantasy Tactics. Mas enfim. Então assim, tinha essas magias, que eram bem bacanas, e você ganhava... Só que assim, né? Você tinha que juntar SP pra encher a barra e poder transformar. E como é que você enche SP? Atacando, de preferência acertando as suas additions sem errar. Agora sim, Dart, tu lembra o pepino que era com as additions pra upar elas? Com certeza, eu odiava isso. Puta que pariu, uma merda. Era muita coisa que tinha que fazer, cara. Você tinha que fazer batalha aleatória só pra completar esses additions. E, porra, não dá, era muita coisa. A galera de hoje em dia não ia tancar fazer isso direito. Não ia. Porque, assim, explicando pro povo, né, o que acontece? As additions, elas iam do nível 1 até o 5. Conforme elas iam subindo de nível, ia ficando mais forte, te davam mais SP pra encher a barra pra virar dragão. Cada barra de dragão precisava de pelo menos 100 SP pra poder você gastar e transformar. Cada barra cheia te dava direito a um turno como dragão, enfim. Só que pra você upar as additions, cara, você tinha que fazer a addition completa. Cada vez que você fazia a addition completa, ele marcava mais um no marcador dela. E só pra vocês entenderem, tá, gente? Pra você upar uma addition do nível 1 até o 5, você tinha que fazer aquela addition 80 vezes. É bagulho bizarro, mano. E como a gente falou, tem addition que é uma merda de se fazer. Embora uma das additions rápidas do jogo é do Dart, e eu adoro fazer ela, só por causa do jeito que ele fala no final, que é a Madness Hero. Madness Hero! Ele vai dar vários golpes no mesmo padrão. Essa era maneira também. Eu adorava. Mas uma coisa que eu achava que podia fazer, quando você completasse essas additions todas, maximizava elas, você podia simplesmente fazer elas normal, sem precisar tacar botão. Você ganhou ali, ó. Você já fez tudo, aí deixa ela automática. Não seria maneiro? Acho que seria maneiro fazer assim. Seria bom, porque assim, existe uma solução pra isso dentro do jogo. Mas tem que comprar um item, né? Tem que comprar um item e não é só isso. Além de você gastar um slot de espaço pra esse item que é um acessório, ele tem uma penalidade que eu não lembro, que se eu não me engano, eu acho que ele corta o dano pela metade ou o SP que você ganha pela metade. Se eu não me engano é o SP. Era o SP. É o SP. Então, e assim, ele não é um item barato. Então, pra quem não tem mais paciência, pode ser uma ideia, mas... Tipo eu farmei isso bastante. Eu não farmei porque naquela época cara, é foda. Essa época era uma época que eu tinha muita paciência pra jogo de RPG. Tinha muita mesmo. Porque assim, quando fizemos o episódio de Final Fantasy VIII, eu vou dar mais detalhes, mas basta eu dizer que em Final Fantasy VIII eu fabriquei uma Rosetta Stone. Porra. Pra quem jogou o jogo, sabe que Rosetta Stone é um item dos mais fodas pra você conseguir e botar no seu Guardian Force, mas dá pra você fabricar. Eu só vou dar o detalhe que você precisa de, se não me engano, 10 mil ou 100 mil itens, eu não lembro o número exato, de um item de um inimigo no jogo, que é o Mesmerize, que dá Mesmerize Blade, e você transmuta em várias, trocentas coisas, numa cadeia lá que eu não vou mais lembrar, enfim. Mas eu tive essa paciência. Nessa época a gente ainda tinha paciência, hoje em dia não.
Vou te falar que parte da minha paciência ainda existe, mas não nesse nível. Até porque existe uma coisa chamada vida adulta que consome uma parte do meu tempo e da minha paciência também. Eu lembro que eu tive paciência pra upar essas editions de todo mundo, consumi muito tempo pra isso, consumi muito mesmo. As formas de dragão também tem level, que agora eu não lembro qual é o requisito pra você upar essas formas. Eu acho que você tem que transformar, não sei quanto. Eu acho que é o SP também, ganhar SP, não? Pois é, eu acho não que lembro agora, eu acho que é o acúmulo de SP, é verdade. Que também era trabalhoso pra caramba, vamos combinar, né? Tinha que fazer as editions todas, né? É foda. Não dá, cara. Vou partir aqui pra uma coisa muito chata também, que assim, o cara que fez isso, que implementou isso no jogo, era masoquista. Filho da puta. Ou melhor, era sádico, que eu sempre faço confusão, que são os Stardusts, bicho. Olha, eu não sei onde é que tava com a cabeça de catar todos. Isso aí precisa de detonado. Precisa de uma... Eu pegava detonado na internet pra ver essa porra aí. Não, cara, eu usei o detonado na revista na época. Porque não dá. E aí, explicando pro povo, né? O Stardust é um item colecionável, coletável, que você catava ele e você precisava de 50 deles, até 50, pra trocar em itens com uma pessoa lá, um NPC específico. Sendo que o último item eu tinha esquecido. É o item que dá acesso a uma batalha extra no jogo com um chefe mais difícil. Sim, o Fausto. Pois é, eu não lembro de eu ter enfrentado ele. Eu lembro, cara, era foda. Mas nada comparado a alguns outros, tipo os Weapons do Final Fantasy VII. Nossa. Isso aí era mais tranquilo. Mas mesmo assim, porra, era chato de achar e, porra, a real era só pra lutar com ele mesmo. Você não ganhava porra nenhuma assim. Depois que você lutou com o Fausto, foda-se o resto. O que eu fiquei mais bolado com o Stardust não é nem só de você juntar. O problema é aonde você encontra. E aí, explicando pro povo, o Stardust pode estar em qualquer lugar. Sim. Tirando no mapa do mundo. Porque quando você tá em mapa mundi, fora das localidades, você não encontra Stardust, mas... É só em cenário mesmo. Não, o problema é que não é só em cenário, é em qualquer dos cenários. Você tá passando por uma, sei lá, por uma casa em algum lugar. O Stardust pode estar simplesmente, sei lá, na grama. E aí vem a merda. Aí você pensa, mas deve ter um brilho, deve ter alguma coisa pra distinguir do cenário. Porra nenhuma. Não tem. Você literalmente tinha que ficar andando igual um pateta por todos os cenários do jogo, apertando o X que nem um tarado. Clicando com o botão. É verdade. Até que finalmente o Dart ia lá e aparecer alguma mensagem na cabeça dele dizendo: olha, o que é isso? Aí, pum, pegou um Stardust. Imagina fazer isso 50 vezes, assim, no jogo todo, né? Não, 50, que são as vezes que você vai pegar. Fora que você vai ficar rodando por dungeon, por cidade. Tem que ter detonado nisso. Aí não dá não, cara. Não, isso aí não dá. Olha, como eu falei, eu não sei quem teve a brilhante ideia de implementar isso, mas tá de parabéns. Você devia estar num dia muito merda quando você teve a inspiração, digamos assim, pra poder criar isso. Porque olha... Se um dia fizerem um remake de Legend of Dragon, não botem essa porra, tá bom? Um bom ponto que você trouxe. Muita gente pede um remaster decente, porque assim, ele tá até relançado, dá até pra jogar ele no PlayStation 5. Mas é com os mesmos gráficos, né? Ele tomou um tapinha ali só na resolução e tal, só que... não tem nenhuma outra implementação, sabe? Ele merecia um pouco mais de carinho. Pois é. Ele é um bom jogo que, se fosse bem refeito, ele podia render um troco maneiro pra Sony, cara. Eu não entendo como é que os caras são tão relapsos assim com um jogo velho. Eu acho que um remake vale a pena, cara. Principalmente porque você tão mais de 20 anos, né? Porra, já dá pra fazer. O meu problema, um dos meus problemas de se fazer um remake é que assim, tudo bem, você falou do Stardust, realmente o Stardust não precisa mais ter essa porcaria. Meu problema vai ser com o sistema de combate, porque a gente sabe muito bem que o povo de hoje em dia não quer mais saber de combate por turno. Infelizmente. O povo que curte combate por turno é um povo muito nicho. Na verdade, assim... É velho, né? A gente pode até dizer, o povo que gosta de RPG, ainda mais japonês, já é nichado. Dentro desse nicho, temos um outro nicho, que é a galera que gosta de RPG por turno, se der mole. Pois é. Então, talvez isso seja um motivo pelo qual os caras não se mexam pra fazer isso. E assim, teriam que mudar o sistema de batalha, né? Eles teriam que mudar o sistema de batalha pra uma coisa mais agradável. Mais moderna, né? Mas tipo, fizeram isso com o Final Fantasy VII e deu certo, cara. Dá pra fazer com
com esses outros jogos. É só ter um pouco de brilho. Então, fizeram. Só que o meu medo, inclusive se fizessem desse jeito, poderia ficar bom. Poderia. O meu medo é só um. Como eles iam fazer pra adaptar as additions? Porque assim, Stardust tudo bem. Caguei pra Stardust, mas cara, remake de Legend of Dragon sem as additions não existe. É impensável. Poderia ser mais ou menos como os limits, né, cara, do Final Fantasy VII Remake, que você tem uma barra pra encher, né? Aí depois você solta e o tempo vai parando, é tipo congela e você tem o botão pra você apertar ali, naquele tempo ínfimo, né? Podia ser alguma coisa do tipo assim, né? O jogo em tempo real e depois quando você for dar os golpes especiais, né, que são os additions, você dá esse combozinho aí. É uma solução bacana. Eu confesso que eu não pensei nisso, porque primeiro, a única coisa que eu tinha pensado era realmente um congelamento de tempo, no momento que fosse fazer, só que aí eu fico pensando, como é que ia ser o timing, como é que ia fazer o counter do inimigo, enfim. Provavelmente não ia ter aqueles additions gigantescos, né? Ia ser uma parada mais rápida, né? Uns 3 ou 4 no máximo e depois você dá o golpe. Mas, pô, tem várias opções que dá pra fazer, né? Pois é um caso a se pensar. Poderiam fazer, poderia. É um dos jogos que eu gostaria muito que fizesse um remake. Imagine que irado você se transformar em dragão e sair voando pro mapa, atacando os bichos voando, cara, isso é do caralho. Podia até ter alguma limitação no voo e tal, na arena, pra não ficar com movimento 100% livre, mas seria muito bacana mesmo. Tem as magias, botar dragões que são dragões de verdade. É verdade, né? Que não são Digimon gigantes. Dava. Seria bom, cara. Seria muito bom. Eu acho que faz falta. É mais um dos jogos que eu gostaria que tivesse uma continuação ou remake, pelo menos. Uma outra franquia que eu bato sempre nessa tecla, devia continuar e devia ter ou um jogo novo, não vou nem dizer um remake ou remaster, devia ter jogo novo, ponto. Breath of Fire, a Capcom cagou pra essa franquia, simplesmente esqueceu. Há muito tempo. Junto com o Mega Man, também. Simplesmente, eu não vou nem dizer que o Breath of Fire tá na geladeira, ela já tá no fundo do freezer. Dino Crisis também podia ter um remake, já não tem até hoje, né? Pois é, outra franquia também que tá parada. E a galera pede, não é nem por falta de interesse, a galera pede, mas... a galera pede. Enfim, né? Infelizmente eu não posso dar ordem nesse pessoal, não posso comprar as empresas pra reproduzirem o que eu queria, mas pô, o Legend of Dragon, pra época, já era um jogo muito bem... Era muito bonito, né, cara? Porque você tava ali no final da vida do PlayStation 1 e os caras já tinham otimizado a potência máxima que o console podia usar. Então, pô, os cenários eram muito bonitos, a música era muito bem feita, era um jogo muito... só o design dos inimigos que eu acho feio pra dedéu, mas os cenários... Mas isso aí é mais questão de gosto, né, cara? A artística não era nem a limitação que os caras podiam botar ali. Era bizarro mesmo. Não, você pode até botar limitação técnica mesmo pra poder fazer algo mais definido, né? Não ia ter como botar um negócio bem desenhadinho. Só que tem uns inimigos ali... Se tivesse saído no PlayStation... Se tivesse saído no PlayStation 2, podia dar uma melhoradinha, né? Na qualidade, nos inimigos. Dava. Pô, o PlayStation 2 podia ficar com um jogo muito mais bonito já. Muito mais bonito. Vi de outras franquias aí que ganharam os visuais muito mais caprichados. Castlevania mesmo. Eu acho que a limitação gráfica atingiu muito mais os personagens mesmo, cara, que tudo muito quadrado, os polígonos não faziam muito bem o serviço, mas o CGI o CGI era animal. Eu achava o CGI foda, né, nos cutscenes que tinha, né, os videozinhos. Eu achei que ficou muito bem, ficou muito bom. Também. Não, os CGIs também eram caprichadinhos, cara. Eram poucos, mas, pô, legal. A batalha final contra a galera lá mostrou finalmente a voz da Rose lá, sei lá, né? Ainda bom. Tem isso. Parte de voz assim não era... As vozes viraram meme porque era muito ruim, cara. A dublagem era bem amadora, cara. Essa era uma época onde você ter dublagem de qualidade, ou pelo menos decente, era algo muito raro. E mais uma vez eu puxo o saco de Valkyrie Profile, que ali a Square mostrou que dava naquela época pra botar uma dublagem decente. Tanto é que eu adoro, até hoje, a galera soltando o nome dos golpes ali. Sim, essa é a foda. Eu acho o único jogo assim que eu me lembro que começou a ter mais ou menos dublagem foi, eu acho que Final Fantasy X, cara. Eu não lembro dos de PlayStation ter muita dublagem. Dos Final Fantasy, sim. Foi o primeiro Final Fantasy a ter dublagem. Que também deu início a ter, pela primeira vez depois, uma continuação. Pois é, né, cara? Quem lembra de Final Fantasy X2? Pois é. Eu ainda quero dar uma chance pra ele um dia, mas preciso criar uma tremenda coragem pra isso. Mas vamos seguir aqui. Como a gente falou, né? Hoje, se você quiser jogar, você pode.
Se você tiver uma assinatura da PS Plus Extra ou a Deluxe, ele tá no catálogo. Lembrando que você não vai ver basicamente nada de diferente. É o mesmo jogo em essência. Mas se você quiser um bom RPG para te fazer gastar aí umas boas horinhas, acho que esse jogo pode ser uma boa pedida para você. Apesar de eu não lembrar muito bem da história, eu acho que era bem maneira a história na época. Então, o problema é esse. A história, assim, nessa época, sendo muito sincero, ainda mais aqui no Brasil, o pessoal cagava pra história dos jogos, né? Eu não entendi inglês. Eu acho que eu aprendi inglês jogando esse jogo. O pouco de inglês que eu sei, 90% do vocabulário eu aprendi por causa dos jogos, porque eu pegava a revista. Teve um jogo que me fez ter que correr para um dicionário de inglês para poder entender algumas dicas, que foi Cristales pro Nintendinho. Só que assim, mesmo entendendo alguma coisa, fica difícil de você conseguir catar a história, ainda mais num jogo tão grande. Eu até peguei a história aqui do jogo, só que eu não vou mencionar ela aqui, porque é grandinha. É muito complicado também, cara. Depois no quarto jogo já... No quarto CD, né? Tentando resumir muito, queriam trazer de volta um deus da destruição. E a chave pra isso seria a criança lunar, que é a Shanna, a amiga de infância do Dark. Spoiler! A gente falou que podia ter spoiler, né? De um jogo de mais de 20 anos. É verdade. De forma muito resumida, a ideia talvez era trazer de volta esse deus da destruição, enfim, usando essa criança lunar pra poder fazer isso. E aí tem outras coisas envolvidas, tem o mistério por trás da família do Dart. Como eu falei, essa questão dele correr atrás do Black Monster, que depois ele descobre que não é bem um monstro, como ele encontra o restante do pessoal. E agora eu pergunto, você acha que o Rachel é avô do Dart? Nunca pensei nisso. Nunca pensou nisso? Sério? Não. Eles tinham até uma discussão na ponte que a mãe do Dart se chama Claire e a filha do Rachel, que fugiu, se chama Claire também. Cara, não lembro disso não. Sinceramente. Né? Agora eu lembrei que o Rachel tinha essa filha. Inclusive, eu acho que tem uma luta solo do Rachel contra ela. Se eu não me engano, existe essa luta solo. Sim. Aonde ele não pode lutar como dragão, inclusive, ele só luta mano a mano mesmo. Mas eu não lembrava dessa conexão do nome da mãe do Dart ser o mesmo. Bem lembrado. Eles até fazem uma piadinha. Eles não se parecem porra nenhuma. Rapaz, não lembro não. Foi no segundo CD isso aí que acontece. Caramba. Bem legal essa parada aí. A história é boa, a história é legal. É bem confusa, né? Mas se você souber inglês, dá pra entender direito. Agora, uma bronca que eu tenho é com a Shanna e com a Miranda. Por quê? Porque elas são as únicas personagens do jogo que não tem addition. É verdade, é verdade. Explicando pro povo também, né? Elas são as únicas personagens do jogo que usam arco e flecha. E não tem addition pra arco e flecha. Não que não pudesse ser implementado. Nem que fosse pra dar tipo um double shot, triple shot, alguma coisa assim. Mas não fizeram. Mas elas eram healers, então ficava sempre no meu grupo. O healer que eu dependo de encher a barra de SP pra transformar em dragão e curar. Mas era mais fácil encher a barra delas de SP. Sim, porque você não tinha como errar a addition, porque não tinha addition pra errar. Porra. Cara, é verdade. E o dragão delas... Era o branco, né? Causava dano e curava. Não lembro se ele ressuscitava, mas curava com certeza. Tinha um golpe que ressuscitava, não lembro qual. Outro personagem legal e fácil de usar o Kongol. Sim. Porque ele era um personagem que tinha menos additions no jogo. Você sofria muito menos pra upar as additions dele, pra fazer as additions também. E você encontra primeiro como inimigo, e aí depois você ganha ele pro grupo e depois consegue o dragão dele. Só que o dragão dele é sacanagem que você tem como perder. Ou melhor, você tem como não pegar. Você tem que comprar, cara. Exatamente. E é um bagulho bizarro, é um valor alto pra caralho também. Não, é um bagulho de valor alto e assim, não existe um destaque do lugar onde tá pra você poder comprar. Então existe uma chance de você passar batido do vendedor e não comprar. E você tem que explorar, né? Exato. Ou esperar você lutar contra o irmão dele lá no final do disco 4, aí sim. Mas aí, porra, até isso, o jogo já acabou praticamente, porra. Não dá, cara. É uma salada pra conseguir. E as magias dele também não eram muito fortes, né? Então, porra, era forte. É aquilo, né? Ele é um cara todo focado em ataque. Mas pra magia ele era uma merda. Tanto pra atacar com magia quanto pra se defender. Pois é. Tanto é que teve uma batalha lá com um inimigo mágico lá. Na época eu não sabia, né? Eu botei o Kongol no grupo, pô. Vou tancar pra caralho. Virou um papel. Toda magia tomava um dano mais alto do que todo mundo. Eu tinha que ficar me preocupando com ele. E nem causava tanto dano assim na droga do maguinho lá. Mas quase todo jogo tem seu Brutamontes, né? Então, pra não fugir muito do estereótipo, resolveram colocar ali.
Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só, né? A gente bateu um papinho sobre esse jogo bem superficial, mas bem bacana. Como eu falei, se vocês tiverem uma assinatura da PlayStation Plus, ou a Extra ou a Deluxe, acho que vale a pena vocês darem uma conferida. Se vocês tiverem paciência para um RPG Roots. Lembrando que, assim, se prepara para gastar aí pelo menos umas 40 horas da sua vida pra zerar. E eu tô sendo, assim, generoso, porque se você quiser zerar o jogo com alguma facilidade, sem sofrer tanto, esse tempo vai passar fácil das 50 horas. Eu lembro que no primeiro CD, o meu amigo Léo já tava com a última edition do Dart, e eu cheguei perto de conseguir isso. E se vocês forem jogar, vocês vão descobrir que pra conseguir essa pequena façanha, vocês vão gastar mais de 20 horas só no primeiro CD. Mano, é um jogo bem extenso mesmo. Só que em compensação também, ele virou um trator pro que veio a seguir. Dali em diante, ele só passou algum perrengue. Aliás, nem perrengue, mas ele só pegou alguém mais difícil pra matar lá pelo terceiro CD. O segundo CD foi um trator. Tudo que vinha pelo caminho ele detonava. Essa é uma crítica minha que eu tinha, que os inimigos normais não eram necessariamente... Você não precisava farmar eles pra upar, né, cara? Você upava mais pelos chefes, né? Pelos boss. Então, era meio dispensável algumas vezes. Só era mais pra farmar os additions mesmo. Que experiência mesmo eram só os boss que davam mesmo. Mais ou menos, hein? Tem alguns inimigos que davam bastante experiência. O problema... No começo sim. Não, mas e tem um outro inimigo, só que aí esse aí é foda mesmo. Esse aí é de fato a exceção da regra. Aquelas abelhinhas, filha da puta. Passarinho. Aquele inimigo especial que fugia fácil. Filhas da puta, eu odiava essa merda, cara. Puta que pariu. Pois é. Isso, pessoal, era um inimigo voador especial que aparecia no mapa, aleatoriamente, que se você desse a sorte de ganhar na speed, porque ele era rápido pra caramba, e desse também a sorte dele não fugir de cara, se você conseguisse matar ele, você ganhava um pancadão de experiência. O negócio você só dava pra dar 1 de dano nele, e ele tinha 4 HP. Então assim, você tinha que ser sortudo. Mas caso você conseguisse, parabéns, você deu sorte e ganhou provavelmente um level up. No começo era uma boa forma de upar. Mas depois, final do segundo CD em diante... Não, aí complica muito. Na verdade, você upava, né, por consequência de estar upando as additions e não o contrário. Bom, então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Aproveitem o jogo caso queiram se arriscar. E até a próxima. Até a próxima. Flame Shot!